Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos ter uma introdução bem básica ao R, certo? A gente vai ver algumas operações que a gente consegue fazer com o R, algumas funções que a gente consegue usar, alguns tipos de objetos que nós vamos usar bastante nas próximas aulas. E a ideia aqui é para que a gente consiga fazer com que vocês entendam minimamente a linguagem, certo? Nessa aula a gente vai passar alguns exercícios para praticar isso também e vocês se sintam livres para nos procurar caso vocês tenham dúvidas. Então, como eu tinha falado no material que eu coloquei lá no CIGA, aquele tutorialzinho que eu coloquei para vocês, essa aqui é a cara do RStudio, certo? Quando a gente abre o RStudio, nós temos esses 4 painéis aqui. O painel de editor de texto, que aqui é onde a gente vai criar o nosso script. O painel de console, certo? Aqui é onde a gente vai rodar os comandos. O painel do ambiente, do histórico de comandos, das conexões e dos tutoriais, que eu vou comentar brevemente com vocês. É aqui que a gente armazena os objetos que nós criamos. E aqui nós temos um painel que você dá para ver os arquivos que estão no seu diretório de trabalho, por exemplo. Um painel para visualização dos plots ou dos gráficos que a gente cria. O painel dos pacotes. Então, nesse painel aqui a gente tem os pacotes que nós instalamos no nosso computador. Os pacotes são basicamente uma reunião de várias funcionalidades que adicionam ao R básico uma funcionalidade a mais. E é isso que a gente vai usar nas próximas aulas dessa disciplina. Nós vamos usar outros pacotes que eles fazem análises específicas que a gente usa na biologia de sistemas. Nós temos aqui um painel de help, que eu imagino que vocês já devem ter, se vocês rodaram o pipeline, ou aliás, se vocês rodaram o tutorial que eu mandei para vocês já devem ter visto que isso aqui é um painel onde você consegue acessar as informações das funções. E aqui é um viewer que é um viewer para documentos de texto em HTML. Bom, então nós vamos começar aqui uma coisa que eu falei para vocês lá no tutorial. Essa parte aqui é o editor de texto, certo? Então aqui a gente coloca os comandos que a gente quer. A gente cria um arquivo de texto onde a gente vai colocar os comandos que a gente quer executar. Só que esses comandos, eles vão ser, uma vez que eles são executados, eles são executados aqui no console, certo? Se a gente rodar um comando aqui, por exemplo, 2 mais 5, esse comando ele vai ser interpretado pelo R, ele vai me dar uma resposta. Só que se eu quiser executar esse comando novamente, eu vou ter que digitar, por exemplo, 2 mais 5. Esse comando ele não fica guardado. Então, uma forma de fazer isso é a gente abrir um arquivo de texto, colocar nossos comandos nesse arquivo de texto e aí rodar a partir desse arquivo de texto, certo? Então, isso é uma coisa que parece bem trivial para quem já é bem acostumado com linguagem de programação, mas imagino que a maioria aqui não tem muita experiência com esse tipo de linguagem. Então, isso é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Aqui é o editor de texto, aqui é o console. Então, aqui é onde a gente cria o nosso script, onde tem os comandos, e aqui é onde a gente vai rodar os nossos comandos, certo? Bom, então, o R, se vocês quiserem usar o R como uma calculadora, ou simplesmente uma forma de você usar, se você quiser usar o R como uma calculadora, você pode usar. Então, ele tem aquelas operações básicas de adição, subtração, de multiplicação, divisão, exponenciação, raiz quadrada. E você pode fazer isso de uma forma muito fácil. Então, aqui, eu posso rodar esse comando aqui, por exemplo. Mais uma vez, se você quiser rodar um comando em uma linha, certo? Simplesmente você pode selecionar esse comando e apertar Run. E aí ele vai rodar aqui no console. Veja que é como se eu estivesse passando o comando aqui para o console. Você pode simplesmente colocar o cursor na linha e apertar Run, certo? Ele vai também rodar a mesma coisa. Ou você pode colocar o cursor na linha e apertar Ctrl Enter, certo? Que ele também vai rodar.
Vejam que quando eu rodo um comando, quando eu rodo esse comando aqui de cima, o meu cursor foi para a parte, para o comando posterior, né? Então, nesse caso, vocês percebam que o R ele vai rodar os comandos linha a linha, certo? De forma sequencial. Então, ele roda primeiro esse aqui, depois esse aqui, depois esse aqui, e assim sucessivamente. Até o final de todo o documento. Vejam também que aqui eu tenho, no editor de texto do RStudio, a gente consegue ver ele com a cor verdinha, se vocês usarem o padrão do RStudio. Então, essas linhas aqui em verde são linhas de comentário. Elas não são executadas pelo R. Então, aqui você pode colocar vários comentários diferentes. E esses comentários servem para você explicar o que é que você está fazendo no seu código. Entendeu? Então, quando a gente roda, por exemplo, essa linha aqui, que só tem comentário, o que ele vai fazer é que ele vai rodar essa linha, não tem nenhum comando, vai rodar essa outra linha aqui, não tem nenhum comando, nem essa outra, vai rodar essa e aí para na próxima linha, certo? Uma outra coisa que você pode fazer também é selecionar todas as linhas que você quer rodar e apertar Run ou Ctrl Enter, que aí ele vai rodar todos os comandos de forma sequencial. Então, como eu falei, se vocês quiserem usar o R só como se fosse uma calculadora, vocês podem usar. Então aqui os sinais de adição, subtração, multiplicação, um asterisco, divisão, a barra e exponenciação, 2 elevado a quinta, aqui no caso, é um circunflexo. Ou também você pode usar essa notação que é 2 asterisco, asterisco, 5, que também é a mesma coisa que 2 circunflexo 5, certo? Então é 2 elevado a quinta aqui, a mesma coisa. E aí, isso em todas as linguagens de programação, a gente tem alguns avaliadores lógicos. Ou seja, que você consegue avaliar valores entre dois objetos. Então, por exemplo, aqui nós temos alguns avaliadores lógicos, alguns operadores lógicos. Então, o primeiro operador lógico é o sinal de igual, igual, certo? Que ele faz a avaliação se esses dois valores são iguais. Então, veja aqui que eu tenho dois sinais de iguais, certo? Então, aqui no caso, eu tenho o meu comando 3. Eu estou perguntando, 3 é igual a 5? E aí, o que ele vai me retornar? False. Ou seja, 3 não é igual a 5. Então, esses avaliadores lógicos, eles resultam em uma avaliação lógica, que é false, se for falso, certo? Se não for verdade, e true, se for verdadeiro. Então, nesse caso aqui, como 3 é diferente de 5, ele vai me retornar false. Aí, de forma oposta, nós temos o operador para avaliar se dois valores são diferentes. Então, aqui no caso, esse operador é a exclamação igual, certo? Então, aqui eu estou avaliando se 3 é diferente de 5. E aí, como toda avaliação lógica, ele vai me retornar um valor que é true ou false, certo? Então, nesse caso, como 3 é diferente de 5, eu tenho que essa avaliação lógica vai me retornar true. Então, nós temos ainda os sinais de mais, de maior, quer dizer. Então, nesse caso aqui, 3 é maior que 5? False. 3 é menor que 5? True. Certo? Aí nós temos a variação aqui, que é o sinal de maior ou igual. 3 é maior ou igual que 5? False. 3 é menor ou igual que 5? True. Se eu dissesse, por exemplo, 3 é menor ou igual que 3, seria o retorno dessa operação. True. 3 é menor ou igual que 3. Certo? E assim como na matemática, aqui o R ele também respeita a ordem de operação. Então, se a gente concatenar operações, por exemplo, ele vai resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, depois o que é exponenciação, depois o que é multiplicação, e assim por diante, certo?
Agora a gente vai ver sobre criação de variáveis ou criação de objetos aqui no R. Só para lembrar vocês também, quando a gente está executando muitos comandos e a gente quer, por exemplo, limpar essa parte aqui do console, desses comandos, a gente segura aqui Ctrl L que ele vai limpar, certo? O histórico de comandos. Eu imagino que vocês devem ter visto que em vários... aqui no editor de texto não tem, mas tem aqui no console e tem aqui no ambiente também. Uma vassourinha que vocês... Se vocês passarem o mouse, vocês vão ver que é uma vassourinha para você limpar o ambiente, quando a gente criar variáveis. E aqui ó, uma vassourinha também para limpar o console. Se você quiser um atalho, ele está dizendo aí que é só apertar Ctrl L, certo? Então, criar variáveis no R é bastante fácil. Você simplesmente precisa dar um nome a essa variável ou a esse objeto, certo? E atribuir um valor a ele. Então, eu digo que é muito fácil porque em outras linguagens de programação, antes de você criar uma variável, você precisa especificar o tipo dessa variável. Então, essa variável ou esse objeto, ela vai comportar números, vai comportar palavras. Então, aqui no R a gente não precisa fazer isso. A gente só precisa atribuir um valor a essa variável, a esse objeto. E aí o R escolhe qual é o tipo mais apropriado para essa variável. Então, no caso aqui, eu tenho, por exemplo, eu estou criando aqui a variável x, certo? Que ela está recebendo o valor 1. Então, para a gente criar essa variável, eu vou rodar aqui essa linha. Então, vejam que quando eu criei a variável, x recebe 1. Vocês vejam aqui que no seu ambiente global vai ter lá o nome do objeto, que é x, e o valor relacionado a esse objeto, que é 1, certo? E aí vejam que eu atribuo os valores a um objeto ou a uma variável com esse sinal aqui, que é o sinal de atribuição. Então, a setinha é o sinal de menor e o tracinho, certo? Um ícone. E aí, se vocês quiserem imprimir, ou seja, ver qual é o valor dessa variável, desse objeto, você simplesmente escreve o nome do objeto no console, certo? E roda isso, ele vai retornar 1. Que isso aqui é equivalente à função print, que é a função para imprimir, para você verificar qual é o valor dos objetos. Então, isso aqui, o print de x é igual a 1, a mesma coisa, certo? Como eu falei para vocês, a gente pode criar variáveis de todos os tipos no R, e o R vai atribuir uma classe a esses tipos de objetos. Então, no caso aqui, se eu criar uma variável que recebe uma palavra, por exemplo, gol do Grêmio, vou criar essa variável aqui, y recebe gol do Grêmio. Vejam que apareceu aqui no meu ambiente global a variável y, que tem o valor gol do Grêmio. Então, todo o valor que ela recebe essa palavra que está entre aspas. Então, no R, tudo que for palavra, tudo que for caractere, esse valor ele tem que estar entre aspas, certo? No caso aqui, entre aspas simples ou entre aspas duplas. Então, eu posso fazer isso aqui. Deixa eu só... Se eu colocar entre aspas simples, é a mesma coisa, certo? Então, isso aí é coisa de estilo de código. Quem gosta de usar aspas simples ou dupla, fica a critério. Vejam que o resultado aqui não muda. E aí eu posso imprimir também a minha variável y. E aí vai aparecer aqui gol do Grêmio. Vejam que no caso aqui a minha variável y, meu objeto, aliás, vejam aqui que o meu objeto x, ele tem um único elemento, certo? A gente vai falar sobre vetores depois. Nesse caso aqui, o meu objeto x é um vetor numérico de tamanho 1, porque só tem um elemento. E y também é um vetor de tamanho 1, só que é um vetor do tipo caractere, certo? Mas ele só tem um elemento. E qual é esse um elemento? É tudo que está entre aspas, certo? Então, se eu quisesse criar eu vou falar mais adiante, mas se a gente quiser criar um vetor de caractere com tamanho 2, por exemplo, eu tenho que colocar, entre aspas, dois elementos diferentes. Vou mostrar isso mais adiante.
E aí, o resultado de uma operação, a gente não precisa atribuir o valor, já um valor específico a uma variável. A gente pode atribuir, por exemplo, o resultado de uma operação. Então, aqui, lembra daquelas operações que a gente fez anteriormente? Operações de adição, subtração. Nesse caso aqui, se eu quiser atribuir o valor do resultado aqui de 2 mais 5 a uma variável, eu posso fazer isso. Então, simplesmente eu atribuo 2 mais 5 a x. Então, se eu rodar essa linha aqui, vocês vão ver que x agora tem um valor que é 7, que é o valor dessa minha operação. Então, o que acontece aqui? Primeiro, nós temos a resolução dessa operação, e aí retorna um valor, e esse valor é atribuído a x, certo? Uma coisa que vocês vão ver bastante é que existem acho que uns 3 sinais de atribuição, aliás. Então, o primeiro sinal é esse sinal aqui da setinha, que é um menor, hífen. O segundo sinal é simplesmente um igual, certo? Então, y recebe 5 menos 2. Então, y tem valor agora de 3. Vejam que eu estou usando o sinal de igual, certo? Não é o igual igual, que é o igual igual, o igual duplo. Ele é um operador de avaliação lógica. O igual simples, ele é um operador de atribuição. Vejam também que y antes tinha um valor que era gol do Grêmio. Se eu atribuir um outro valor para y, então o valor de y anterior vai ser sobrescrito para esse novo valor. Então agora y vale 3, certo? Então, e você pode fazer isso com qualquer variável. Uma outra forma de atribuir é fazer o sentido contrário. Então, aqui eu tenho 2 vezes 5 é atribuído a w, a variável w. Então, aqui eu tenho no meu ambiente global, agora w tem o valor 10, certo? E z, por exemplo, é o resultado de 8 dividido por 2. E aqui, se você pode, por exemplo, todas as operações que a gente faz com número, a gente consegue fazer também com variáveis utilizando o valor delas. Então, o que vai acontecer aqui? Que o valor de x vai ser elevado ao valor de y, de z, aliás, desculpa. E aí toda essa operação vai ser realizada como se fosse com números. Então, aqui a gente está usando o valor atribuído a cada uma dessas variáveis, a cada um desses objetos. Bom, eu vou agora falar um pouco sobre funções. Deixa eu limpar aqui meu console e eu vou limpar aqui meu ambiente global, certo? E nessa disciplina a gente não vai aprender a construir funções. Isso é tópico para a disciplina de introdução ao R. A gente não vai ver isso agora porque é um pouco mais avançado. Mas a gente vai usar muitas funções nessa disciplina. Que a gente vai precisar aprender a usar funções. Então, o que são funções? Basicamente são estruturas de código que realizam alguma operação e retornam para você um valor, certo? Então, basicamente elas têm um nome. Por exemplo, aqui eu tenho a função sum, que é a função para somar. E elas são definidas por esses parênteses aqui, certo? Dentro dos parênteses eu vou ter os diferentes parâmetros da função. Ou seja, para que a minha função funcione, geralmente, nem todas as funções precisam disso, mas geralmente, as que a gente vai usar, todas elas vão ter um parâmetro, ou vários parâmetros, para que ela possa desenvolver uma operação e retorne um resultado. Nesse caso aqui, por exemplo, a função sum é uma função para somar valores. Então, os valores que eu estou fornecendo para a função são 1, 3 e 5, separados por vírgula, certo? Isso é uma coisa importante. Todos os valores dos parâmetros de uma função, eles são separados por vírgula. E aí, simplesmente, quando eu adiciono esses valores à função, eu posso rodar essa função e aí ele vai me retornar o valor dessa operação, que é a mesma coisa que eu fazer 1 mais 3 mais 5, certo? A soma desses elementos aqui.
Aí vocês me perguntam, como é que eu vou saber quais são os parâmetros de uma função? Então, isso é prática, na verdade, é exatamente como aprender uma linguagem nova. A gente começa a ter fluência na linguagem, também na linguagem de programação, quando a gente começa a usar essa linguagem, começa a falar essa linguagem. Então, com o dia a dia, a gente começa a aprender quais são os argumentos das funções, como é que a gente consegue usar essas funções. Então, a ideia dessa aula é a gente ver algumas funções que vão ser úteis para as nossas próximas aulas também. Então, como é que a gente faz isso? Antes disso, eu vou mostrar essa outra função aqui, que é a função rep, de repetição. Então, só para mostrar para vocês que essa função ela repete alguma coisa tantas vezes que você quiser. Então, no caso aqui, eu vou repetir a palavra aluno 3 vezes. E eu vou atribuir o resultado dessa operação a uma variável ou a um objeto A, certo? Então, veja que A agora apareceu aqui. Se eu imprimir A, o que ele fez? A função rep repetiu o aluno 3 vezes e quando ele fez essa operação, eu atribuí o resultado da função à minha variável A, ao meu objeto A. Pois bem, e aí como é que a gente consegue saber quais são os parâmetros da função, ou para que essa função serve? Então isso é uma coisa muito importante para quando a gente está aprendendo R, que é saber justamente usar o sistema de ajuda do R. Então, para fazer isso, existem várias formas diferentes, certo? Eu vou mostrar todas as que eu sei e as que eu uso. Então, no caso aqui, a gente usa a função help, que é uma função também, e você passa para ela o nome da função que você quer obter ajuda. Então, aqui, se eu digitar aqui help de sum, o que ele vai fazer é que ele vai lá na documentação das funções do R e vai pegar a documentação específica da função sum. Então, ele vai abrir aqui essa página na aba de help. E aí você tem aqui o nome da função sum, a qual pacote essa função pertence. No caso aqui é o pacote base, que é o pacote básico de funções do R, que quando você instala você já tem esse pacote. Aqui é a descrição da função. Então aqui a função soma retorna a soma de todos os valores presentes nos seus argumentos. Os argumentos, e nesse caso é sinônimo de parâmetro, certo? E aqui como é que a gente usa a função, quais são os argumentos da função, os detalhes da função, e lá embaixo, se vocês virem, você tem uma seção de exemplos, que é só, se você copiar esse código aqui, por exemplo, você vai ver um exemplo de como essa função funciona, certo? Então, no caso aqui, o que é que ele fez? Ele criou um objeto de 1 a 5 e somou esses valores. Essa soma dá 15. Outra forma de conseguir fazer de obter essa ajuda é usando esse operador aqui, a interrogação, e aí você coloca o nome da função. Então, por exemplo, aqui eu estou querendo saber a documentação dessa função SD, que é de desvio padrão. Se eu rodar essa linha, ele vai lá buscar o help, a ajuda, a documentação da função SD, certo? A mesma coisa se eu fizer para o sum, certo? Vejam que quando eu digitei aqui, o RStudio ele já me dá a sugestão de quais as funções que eu quero obter ajuda. Então aqui eu quero só a sum mesmo. E aí você aperta Enter e aperta e roda essa linha, que aí ele vai levar você para a página de help. E aí a gente tem essa outra marcação aqui, que é interrogação, que ele vai dar uma espécie de Ctrl F em toda a documentação do R, certo? Então ele vai procurar por essa palavra, por exemplo, aqui, plot. E aí ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai
procurar essa palavra em toda a documentação. E aí ela vai retornar em quais páginas da documentação essa palavra foi encontrada, certo? Uma outra coisa também que vocês podem fazer é que aqui na aba de Help, vocês estão vendo que tem essa lupinha aqui. Então, se você quiser procurar a documentação da função sum, simplesmente você bota aqui sum, que aí ele vai para a página da função, certo? Agora nós vamos ver um pouco sobre vetores. Vetores são, basicamente, todo objeto no R é um vetor de algum tipo, certo? Nós vamos ver alguns tipos de vetores que nós vamos utilizar bastante nessa disciplina. Vetores que a gente chama de vetores atômicos, que são os vetores numéricos, vetores inteiros de caractere e vetores lógicos. E também eu quero deixar claro que a gente vai usar um outro tipo de vetor, que são as listas, mais especificamente um tipo de lista que é o data frame, certo? Data frame nada mais é do que uma tabela, onde em cada coluna a gente tem um tipo de variável diferente. Mas vamos por partes. Primeiro, eu quero mostrar para vocês uma classificaçãozinha que eu sempre uso para entender quais são os tipos de objetos que nós temos no R, certo? Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de objetos no R. Nós temos aqui os vetores atômicos, certo? Que são os vetores que têm elementos do mesmo tipo, e eles são vetores que possuem apenas uma dimensão. No exemplo que eu falei para vocês lá no tutorial, vocês podem pensar em vetores como um trem, certo? Em cada vagão você vai ter as posições desse vetor e dentro de cada vagão você vai guardar o elemento daquele vetor, certo? Então aí nós temos os vetores atômicos, que são os vetores de caractere, os vetores numéricos, os vetores inteiros, os vetores lógicos. Tem um outro tipo de vetor que é o complexo, que a gente não vai usar aqui, que na verdade eu nunca vi ninguém usando. Ele na prática não interessa pra gente, certo? A gente vai só ver esses 4 tipos de vetores. E eu coloquei nessa ordem, não é ao acaso. Nós temos uma hierarquia de classes, então digamos assim, que os vetores de caracteres têm uma prioridade em relação aos numéricos, os numéricos têm prioridade em relação aos inteiros, e os inteiros têm uma prioridade em relação aos vetores lógicos, que eu vou mostrar um pouco como isso funciona. Além disso, nós temos as matrizes e os arrays, certo? As matrizes e arrays são, assim como os vetores do tipo atômico, que são esses aqui que eu mostrei para vocês, nós temos que as matrizes e os arrays, eles só comportam elementos do mesmo tipo, então a gente tem matrizes e arrays de caractere, matrizes e arrays de numérico, matrizes e arrays de inteiros, e matrizes e arrays de vetores lógicos, de elementos lógicos, certo? A única diferença é que eles têm 2 ou mais dimensões. Então, no caso aqui das matrizes, nós temos uma matriz, né, tem linhas e colunas, então tem 2 dimensões. E aí nós temos os arrays que tem mais de 2 dimensões. E aí nós chegamos para o tipo mais flexível de objeto no R, que são as listas. No caso das listas, cada lista, em cada posição da lista, que também a analogia do trem serve também para as listas, a única diferença é que em cada posição, em cada vagão, você vai poder ter elementos de tipos diferentes e em cada vagão você pode ter, e aí é um inception, certo? Você vai ter você pode ter outros trens em cada vagão, certo? É uma coisa bem louca, mas é só para vocês entenderem que a lista é um tipo de objeto multidimensional. Então, em cada posição da lista, eu posso ter um outro vetor. Posso ter uma matriz, posso ter uma outra lista, certo? Então, ele é um elemento recursivo. Um tipo especial de listas são os dataframes, que a gente vai ver mais na frente por que o dataframe é um tipo de lista, é um tipo especial de lista. Então, nesse caso aqui,
a gente vai usar bastante na nossa disciplina, já Frames, certo? Então, iniciando aqui com os vetores atômicos, eu queria mostrar para vocês como é que a gente cria os vetores atômicos. A gente já criou vários vetores atômicos, a gente só não especificou isso. Mas para criar um vetor atômico, a gente usa a função C, que é a função concatenate, de concatenar, certo? E aí, dentro dessa função C, a gente vai passar quais são os elementos que eu quero concatenar. Então, aqui, para criar esse vetor aqui, number, eu simplesmente passo para a função C os elementos que eu quero criar. Então, estou passando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu rodo essa linha aqui, eu vou ter aqui no meu ambiente global o objeto number, que é um vetor do tipo numérico, que aí vocês podem ver aqui, tem um num, certo? Esse num é de numérico. Eu vou mostrar também como verificar a classe a partir da função class, mais à frente. Mas vocês vejam que ele tem um vetor de 5 elementos. Então, de 1, o vetor number, ele vai de 1 até 5. São as posições desse vetor. E aí os elementos desse vetor são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se eu quiser criar um vetor de caractere, eu simplesmente passo os meus elementos, entre aspas, cada um, certo? Divididos por vírgula, para a minha função C. Então, eu vou rodar isso aqui. E aí, agora ele criou o meu vetor letter, que é um vetor também de 5 elementos. E cada um dos elementos são x, y, z, w e j. Para eu criar um vetor de lógico, eu posso simplesmente concatenar os valores true ou false em um vetor, certo? Isso aqui é uma palavra reservada da linguagem. True é uma palavra reservada da linguagem, assim como false, certo? Se vocês digitarem true e false em letras maiúsculas, vocês vão ver que está com uma coloração diferente. Isso indica que é uma palavra reservada da linguagem. Eu vou rodar aqui. Vejam que ele criou o vetor logical, que é do tipo lógico, certo? E aí os elementos é true, false, false, true, false. Eu posso criar esse mesmo vetor dessa forma aqui. Uma outra forma de criar esse vetor é usar somente o T ou F para true e false, respectivamente. Então, o logical ele vai ser, da mesma forma, um vetor de lógico. Uma coisa que eu quero deixar já adiantada é que a gente consegue converter essas classes. Tudo que é no R, tudo que for true, ele vai ser convertido para o valor 1. E tudo que for false vai ser convertido para o valor 0, certo? Eu vou mostrar um pouco melhor mais na frente. E o outro tipo de objeto que a gente consegue criar é um vetor de inteiros, certo? Que a gente pode criar por meio dessa função também, que é os 2 pontos. Nesse caso aqui eu estou criando uma sequência numérica de inteiros de 1 a 10. Então veja aqui que o meu vetor sec é um vetor de inteiros que tem 10 elementos. Cada um desses elementos são 1, 2, 3 até 10, certo? Uma outra forma da gente criar um vetor de inteiros, sendo bastante rápido aqui, eu vou botar aqui sec2, utilizando, eu posso criar junto com usando a função C, mas, por exemplo, eu quero criar um vetor de inteiros, para eu especificar que o meu número 1 vai ser um inteiro e não um numérico, eu tenho que colocar a letra L maiúscula após o número. Então, aqui, vou colocar 1 e 2. Então, o meu vetor sec2, ele é um inteiro. Qual a diferença de inteiro para numérico? Vocês devem estar se perguntando. Então, os valores inteiros são, no caso aqui, o vetor de inteiros assume apenas valores inteiros, certo? Do conjunto dos números inteiros. E o valor numérico, ele recebe também valores não só inteiros, mas também números racionais. Então, eu não consigo criar um vetor de inteiros com o valor 1.5, por exemplo. Porque o vetor de inteiros ele só recebe números inteiros e o numérico somente números racionais, certo?
Como eu falei para vocês, nós temos uma hierarquia de classes com relação aos vetores atômicos, certo? Vou dar aqui um exemplo. Eu não sei se vocês lembram aqui, eu vou colocar mais... Colocar aqui do lado para vocês lembrarem. Enfim. Vejam que aqui nós temos uma hierarquia, né? Nós temos os vetores de caracteres, numéricos, depois inteiros e lógicos. O que acontece se eu, por exemplo, criar um vetor V, que ele tem um numérico, um caractere e um lógico. Aqui o true, certo? Qual vai ser o tipo de vetor que vai ser criado, esse V? Vai ser caractere, vai ser numérico ou vai ser lógico? Então, lembrem-se que os vetores atômicos eles só podem ter um tipo de elemento, certo? Então, um vetor atômico ele só pode ser ou numérico, ou caractere, ou lógico, ou inteiro. Então, no caso aqui, pela nossa ordem de prioridade, como eu tenho um vetor, como eu tenho um elemento que é um caractere, se eu rodar isso aqui, vejam que V agora é um vetor de caractere, porque eu tenho um elemento aqui que é de maior prioridade. Então, no caso aqui, eu tenho que V, ele vai ser todo um vetor de caractere, certo? Vejam que ele está entre aspas, ele virou um caractere. A está entre aspas, já é um caractere. E true agora vai ser, está entre aspas, ele vai ser um caractere. Certo? Então, não importa, tudo que tiver entre aspas, não importa que valor seja, ele vai ser um caractere. O que acontece, por exemplo, se eu criar o vetor V2, que eu tenho aqui o número 1 e o valor true, certo? Então, vejam aqui pela ordem de prioridade, nós temos que os vetores numéricos, eles têm prioridade sobre os vetores lógicos. Então, nesse caso aqui, o tipo final do meu vetor V2, ele vai ser numérico. E aí, o que é que ele fez? Ele transformou o T, certo? Ele fez a coerção implícita do T para o valor 1. Se eu fosse criar o vetor 3, por exemplo, com 1 e false, o que iria acontecer? O meu valor de f, de false, ele iria ser convertido para um numérico. E como eu falei para vocês, tudo que quando a gente converte lógico para um numérico, tudo que é false vai ser 0 e tudo que é true, ou tudo que tudo que é true vai ser 1, certo? Então veja aqui, 1 e 0. Mais uma vez, tudo que a gente, por exemplo, deixa eu limpar aqui essa minha área de trabalho para mostrar para vocês outros exemplos. Aqui esse x é um vetor numérico, como a gente já tinha visto, mas sempre que eu colocar aspas, qualquer coisa, ele vai ser um vetor de numérico, ou um vetor de caractere, certo? Mesmo que eu esteja representando aqui números, se eu colocar entre aspas, isso aqui vai ser tido como caractere. Qualquer coisa entre aspas vai ser interpretado como um caractere. Então, a mesma coisa serve para os valores de true ou false. Nesse caso aqui, x é um vetor lógico, mas nesse caso aqui, como eu coloquei entre aspas, x vai ser, y, aliás, vai ser um vetor de caractere. Uma coisa muito útil é que, como eu falei, a gente tem a conversão dos lógicos para numérico. Então, tudo que for true vai ser 1, tudo que for false vai ser 0. E aí a gente pode somar esses elementos lógicos. Lembram do nosso vetor lógico? Deixa eu rodar de novo para aparecer aqui para vocês. Se eu quiser somar os elementos do meu vetor lógico, simplesmente eu faço a conversão. Então, true vai ser 1, 0, 0, 1 e 0. Qual é a soma disso aqui? 2, certo? Então, aqui, quando eu rodo essa linha aqui,
que é, eu uso a função sum para somar os valores de um elemento lógico, o que é que vai acontecer? Ele primeiro vai converter os lógicos em numérico e depois vai somar os valores do meu vetor, certo? Bom, eu falei anteriormente que a gente consegue converter uma classe em outra, e você pode fazer isso de forma implícita. Então, se eu tento criar um vetor atômico com tipos diferentes, ele vai ser convertido para a classe que tem maior prioridade. Mas a gente pode fazer isso explicitamente, usando as funções que a gente chama de S alguma coisa. Então, se eu quero converter... Deixa eu mostrar aqui que é mais fácil mostrando do que falando. Então, meu vetor x, que é uma sequência, é um vetor de inteiros, de 0 a 10. Tem 11 posições. Vou imprimir aqui. Então, para a gente verificar a classe de um objeto, a gente pode usar essa função class, certo? Essa função class, ela vai me retornar qual é a classe de um objeto. Então, nesse caso, se ele me retornou inteiro, isso aqui quer dizer que x é um vetor atômico do tipo inteiro. Eu estou criando agora esse vetor A, e esse vetor A, ele vai ser a conversão do meu vetor x, que é inteiro, para numérico. Então, a função s e o tipo da variável que eu quero converter, então no caso aqui eu estou convertendo a variável para numérico, eu quero que x seja numérico, seja tido como numérico, como um vetor de numérico. E aí eu estou atribuindo o resultado dessa operação o meu objeto A. Então vejam agora que A é do tipo numérico, certo? Então se eu for verificar agora a classe de A, ele é numérico. Então eu converti um objeto que era do tipo inteiro para um numérico e atribuí o resultado dessa operação ao meu objeto A. Da mesma forma, por exemplo, se eu quisesse converter o meu objeto x, que é um inteiro, a um caractere, eu simplesmente posso usar essa função sCharacter, que é a função que faz com que eu converta um objeto para caractere. Então, o que acontece aqui é que se eu rodar essa linha, eu vou criar um objeto do tipo caractere, que é B, também do mesmo tamanho, a única coisa é que cada elemento foi convertido para caractere. Então, se eu verificar aqui a classe de B, ele vai ser caractere. E eu posso também converter o meu objeto x para lógico. Então, como é que isso vai acontecer? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu fazer de novo. Então, nós temos que x é um vetor de inteiros, certo? Se eu quiser converter x para lógico, vou imprimir aqui para a gente acompanhar. Então, no caso aqui, como eu falei para vocês, tudo que for 0 é false, tudo que for 1 é true. Na verdade, tudo que for 1 ou diferente de 0, certo? Vai ser true. Então, aqui o nosso vetor x, ele tem os valores 0, 1, 2, 3 até 10. Então, quando a gente converte esse vetor x para lógico, tudo que for 0 vai ser false e o resto, todos os valores diferentes de 0 vão ser true, que é exatamente o que temos aqui. Uma outra coisa importante é que a gente tenha noção do que é um tipo especial de valor, que é o que a gente chama de NA, que é o Not Available, ou seja, nós temos um valor que ele existe, mas ele não está disponível. A gente não sabe qual é o valor dele, certo? A gente não tem nenhum valor atribuído a essa medição. Então, no caso aqui, por exemplo, a gente pode construir objetos. No caso aqui, eu estou construindo esse objeto x. Deixa eu limpar aqui novamente para não confundir. Estou construindo esse objeto x, que ele é um vetor numérico, 1, 2 e 3, e ele tem esse NA, certo? O NA, como eu falei, é um valor que eu não sei qual é o valor dele.
tipo de objeto que eu não sei qual é o valor dele, mas ele está presente. Quando eu crio esse objeto, o NA ele não interfere no tipo do objeto, certo? Então, aqui nós temos o NA que acompanha esse tipo desse objeto. Da mesma forma, a gente tem um NA para numérico, a gente também tem um NA para caracteres. Então, se eu criar esse objeto aqui, Y, ele também vai ter vai continuar sendo caractere, só que com um NA. Para verificar se no vetor x nós temos NA, nós utilizamos essa função aqui, que é o isNA. Ou seja, ele pergunta, nesse meu vetor que eu estou passando para a função, tem algum NA? Então, se eu rodar essa função, veja que eu passei o vetor x, que tem um NA na última posição. Então, ele vai dizer, vai olhar a primeira posição. É NA o primeiro? Não é, então false. É NA o segundo? False. É NA o terceiro? False. É NA o quarto? True, certo? Então, ele vai me retornar um vetor de verdadeiro ou falso se procurando as posições onde eu tenho NA. E aí, por que isso é importante? Nós temos algumas medições que a gente simplesmente não tem aquele valor disponível, certo? Então, aqui no caso, por exemplo, se eu criar o vetor A, que vai ser um vetor numérico, eu tenho os valores 1, 3, NA, 7 e 9. Como é que a gente soma esses valores, por exemplo? Se eu quiser somar esses valores aqui, eu não tenho como fazer essa operação porque eu não tenho o valor de NA, eu não tenho ele disponível para mim. Então, eu não tenho como saber o resultado da soma de todos esses números aqui. E aí, em várias funções, por exemplo, aqui, se eu tentar somar os valores de A, ele vai me retornar NA. Porque não tem como somar quando você tem no meio um valor que não está disponível. E aí, em várias funções que a gente vai ver, nós temos esse parâmetro aqui, esse argumento, que se a gente for lá no help da função, vocês vejam aqui, ó, sum, aí 3 pontos, ou seja, você pode colocar quantos elementos você quiser aqui para somar. E aí tem mais um outro argumento que a gente que está aqui setado como false, que é o na.rm, que é o remover NA. Por padrão ele está como false, e aí se a gente quiser remover o NA, a gente tem que setar ele como true, certo? Então, ele vai verificar lá no meu vetor se eu tenho algum NA. Se ele tiver algum NA, ele vai remover esse NA e vai fazer a soma. Agora sim, a soma dos elementos é 20, certo? E aí os vetores eles podem ter vários atributos. Nós já vimos que os vetores eles pertencem a uma classe. Se a gente usar a função class e passar o vetor, ele vai me retornar qual é a classe daquele objeto, daquele vetor. Mas eles também podem ter tamanho, dimensões, nomes e muitos outros atributos. Aqui a gente vai mostrar só alguns. Então, no caso aqui, deixa eu limpar novamente. No caso aqui eu tenho uma variável x, que ela é um vetor de inteiros, de 1 a 5. E aí, para eu verificar o tamanho do meu vetor x, aqui a gente já está vendo que ele é 5, vai de 1 a 5. Mas, às vezes, você tem vetores bem grandes, você não tem como contar. Então, se você quiser fazer isso, você usa a função length, que ela vai nos dizer qual é o tamanho daquele vetor, certo? Nós temos a função dim, como eu falei para vocês, vetores atômicos, eles são vetores que têm uma única dimensão. Pensem nisso como vetores lineares, certo? Como objetos que são lineares. Quando a gente usa a função dim para ver qual é a dimensão de vetores atômicos, ele vai me retornar nulo. E isso é um pouco diferente para matrizes e para arrays, a gente vai ver mais na frente. Por exemplo, a função dim aplicada a uma matriz, ele vai me retornar um vetor também, mostrando quantas dimensões na minha matriz tem.
Aqui, se eu perguntar quais são os atributos de x, então ele só tem o atributo classe. Não tem mais nenhum outro atributo relacionado a ele. Mas eu posso nomear, eu posso adicionar um atributo aos valores de x. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu estou usando a função names, que é uma função que seta o atributo nomes para cada uma das posições de x. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse, é como se eu tivesse lá meu trem, e em cada vagão eu vou colocar um nome do vagão em cima do vagão, certo? Então, eu estou nomeando a posição do meu vetor. E aqui eu estou dizendo que cada posição vai, por exemplo, a primeira posição ele vai receber o nome A, segunda B, a terceira C, D e E, certo? Quando eu rodo isso aqui e imprimo x, vejam que agora ele mudou, x é um inteiro nomeado, e aí quando eu imprimo x, os valores do vetor são esses aqui, certo? 1, 2, 3, 4 e 5. Os nomes das posições são esses aqui, A, B, C, D e E. Ou seja, agora x tem um outro atributo, além da classe, que é o atributo names, certo? Se eu quiser acessar cada uma dessas posições, aqui no meu vetor x, isso serve para todos os vetores que a gente viu até agora, a gente usa essa notação de colchetes. Então, se eu quiser pegar a primeira posição, eu coloco x, abro colchetes, 1. Eu vou pegar a primeira posição, que ele tem um nome A e tem um valor 1, certo? Se eu criar aqui um outro vetor, por exemplo, o vetor y, e ele tem a 2, 4 e 6, eu quero pegar o elemento da segunda posição. Então, eu faço y, certo? Colchetes 2. Então, ele vai me retornar o elemento da segunda posição, que é o 4. Um outro tipo de vetor são os fatores. Os fatores, na verdade, é um tipo especial de vetor de inteiros, e ele representa uma variável categórica. Então, por exemplo, se a gente quiser representar um vetor onde eu queira determinar a informação, por exemplo, de sexo. Então, eu vou ter um vetor que está dividido em masculino e feminino, certo? Então, a gente usa os fatores para poder representar esse tipo de informação categórica. Então, por exemplo, no caso aqui eu citei sexo, masculino e feminino, mas a gente pode, querer saber faixas de altura, por exemplo. Eu estou categorizando a altura em 3 categorias, alto, baixo e médio, por exemplo. Então, a gente pode usar esse tipo de vetor para representar esse tipo de dado, que é um dado categórico. Então, como é que a gente constrói esses fatores? A gente constrói os fatores por meio da função factor, certo? E aí, dentro dessa função factor, a gente vai construir um vetor, que pode ser, nesse caso, um vetor de caractere. Então, quando eu construir aqui meu vetor x, que é um fator, vocês podem ver aqui que no meu ambiente global eu vou ter aqui x, ele está marcado como um fator, então o tipo dele é um fator, com 2 níveis, ou seja, com 2 categorias, n e s, sim ou não, certo? E por baixo, na verdade, o fator é um vetor de inteiros, onde cada categoria é um número. Então aqui o categoria n é o 2, e a categoria s é 1, certo? Eu posso tentar criar esse outro fator aqui, que eu estou chamando aqui de z, e aí eu estou criando 3 categorias. Então aqui vocês podem ver que é um fator com 3 níveis, alto, baixo e médio, certo? Então 1, 2 e 3. Se você quiser, por exemplo, só para mostrar aqui que os fatores são vetores de inteiros, se eu transformar o meu fator x que eu criei aqui com 2 níveis, sim e não,
em um inteiro, ele vai me retornar um vetor de inteiros. Então, cada categoria, no caso aqui 2 seria a categoria N e S seria a categoria 1. Essa é a forma que a gente pode representar dados categóricos. A gente viu até agora os vetores atômicos, que são os vetores de uma dimensão, e agora a gente vai ver um outro tipo de objeto, que são os vetores com 2 ou mais dimensões, que são as matrizes e os arrays, certo? Então, como eu falei anteriormente, nós temos esses tipos de objetos. As matrizes e os arrays, eles são, assim como os vetores atômicos, eles comportam elementos do mesmo tipo, apenas elementos do mesmo tipo, mas eles são objetos multidimensionais. Então, vocês pensam numa matriz ou num array como objetos que têm elementos do mesmo tipo, só caractere, só numérico, só inteiro ou só lógico, mas que eles têm mais de uma dimensão. Então, nesse caso aqui, eu vou construir uma matriz. Primeiro aqui, deixa eu limpar minha área, meu ambiente global. Eu vou construir esse vetor x, que é um vetor de inteiros de 1 a 20. Até então, ele não tem nenhum atributo relacionado a ele. Eu posso construir, certo? A gente vai usar esse objeto mais à frente. Eu posso construir uma matriz com a função matrix, certo? Eu posso usar esse meu objeto x para transformar esse meu objeto x, que é unidimensional, em uma matriz que é bidimensional. Então, se a gente for aqui na página do help, da minha função matrix, ele vai me dar o help da função, vai dizer quais são os argumentos que a gente pode passar para essa função. Então, a gente coloca aqui o data, que é o nosso vetor numérico, ou de caractere, ou qualquer tipo de vetor. Nós temos aqui o nrow, que é o número de linhas que eu quero que a minha matriz tenha, o número de colunas, se ele vai construir por linhas, e o número é o nome das dimensões. Esses outros dois argumentos a gente não vai usar agora não. Então, no caso, o primeiro argumento é o x, certo? O segundo argumento é o número de linhas, e o terceiro argumento é o número de colunas. Uma coisa que eu não falei para vocês quando eu estava falando de função, mas eu acho que é importante também, que os argumentos aqui nas funções, eles são determinados pela posição ou pelo nome. Se eu não colocar o nome do meu argumento, então eu estou assumindo que o segundo argumento aqui, por exemplo, é o nrow, certo? Se eu colocar um nome, eu posso mudar a ordem desses argumentos. Como eu não estou colocando o nome, então ele segue a ordem que foi pré-determinada, certo? Mas eu poderia fazer a seguinte coisa. M recebe matrix x nCol igual a 5 e nrow igual a 4, certo? Então aqui, como eu estou mudando a ordem dos argumentos, você pode fazer isso, mas se você determinar especificamente qual é o argumento que você quer. Então essas duas linhas de código, elas vão resultar na mesma matriz, certo? São duas formas diferentes de construir isso. Então aqui eu quero uma matriz que tem 4 linhas e 5 colunas. No RStudio, quando a gente constrói objetos multidimensionais, ele já providencia essa visualização. Se você clicar aqui no M, que está aqui no ambiente global, você vai ver a representação da matriz. Então, 4 linhas, 5 colunas, certo? E aí você vê que a matriz aqui, quando a gente imprime a matriz no console, a gente tem aqui, isso aqui é a representação de cada um dos elementos da matriz, que eu vou falar um pouco mais pra frente, certo? Mas vocês vejam que quando eu rodei aqui os atributos de x, que é o elemento unidimensional que eu usei para construir minha matriz, ele não tem atributo. Mas quando eu faço aqui atributos de M, que foi a matriz construída a partir dele, vocês vejam que ele tem agora o atributo dimensão. E aqui é o número de linhas e o número de colunas que a matriz tem. Uma outra forma de construir matrizes
é a partir quando a gente seta dimensões a um objeto unidimensional. Então, no exemplo anterior, a gente usou o x para construir a matriz, mas eu posso fazer isso diretamente usando a minha função dim, certo? Que é a função para checar as dimensões de um objeto. Então, nesse caso aqui, o x, quando eu rodo só essa parte aqui do código, o x ele não tem dimensão, mas eu estou setando aqui que as dimensões do meu objeto x agora vão ser 4 e 5, certo? Então, agora, o meu objeto x, como eu determinei dimensões para ele, o meu objeto x ele vai ser uma matriz igual à matriz que eu construí anteriormente. Essa função idêntico aqui, ele checa se dois objetos são idênticos, não é? Então, se eu rodar essa linha aqui, o que ele vai fazer é checar se esses dois objetos são idênticos. Então, retornou true, então eles são idênticos. Então, são duas formas de a gente construir uma matriz, por meio da função matrix ou determinando a dimensão de um objeto unidimensional, certo? Como eu falei para vocês, matrizes são objetos que só comportam elementos do mesmo tipo, certo? Então a gente não pode construir, por exemplo, uma matriz que tenha inteiros e que tenha caractere, por exemplo, não tem como fazer isso. Se a gente fizer isso, o que vai acontecer é que vai haver a coerção implícita, como eu mostrei para vocês no exemplo do vetor, certo? Então aqui eu vou criar 3 vetores, A, B e C, certo? A de 1 a 5, B de menos 1 até menos 5 e C 3, 6, 4, 9 e 1. Uma outra forma de se construir matrizes é a partir de concatenação de vetores. Então você imagina que você tem 3 vetores e você vai juntar esses 3 vetores por linhas ou por colunas. No caso, se a gente quiser juntar vetores por linhas, a gente pode, aliás, por colunas, a gente pode utilizar essa função cbind aqui. Então, eu pego esses 3 vetores que eu criei, A, B e C, todos os 3 têm o mesmo tamanho, certo? Isso é importante. E aí você vai concatenar esses 3 vetores. Quando eu faço isso, vejam agora o resultado do meu M, que foi a matriz que eu criei. Então, ele pegou os 3 vetores A, B e C e concatenou os 3 por coluna. Ou você pode fazer isso por linha, e essa função é rbind. Ou seja, eu estou concatenando por linha, certo? É o row bind. O que a gente faz aqui é simplesmente concatenar por meio das linhas. Então, quando eu abro aqui essa minha matriz M1 que eu criei aqui, então eu vou ter aqui o vetor A, o B e o C, certo? Então, são 3 formas de a gente criar matrizes. Se eu quiser acessar, deixa eu só imprimir aqui a matriz M1. Por exemplo, se eu quiser, eu falei para vocês que para eu tenho aqui o vetor A, por exemplo. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu abro colchetes e coloco 1. Então, ele vai me retornar o primeiro elemento do vetor A. Se eu quiser retornar o primeiro elemento da primeira linha e primeira coluna de uma matriz, então eu faço M aqui, por exemplo, a minha matriz M, abro colchetes, determino qual é a linha que eu quero, vírgula, qual é a coluna que eu quero, certo? Então ele me retorna o elemento 1, que está na linha 1, coluna 1. Se eu quiser, por exemplo, retornar o elemento na linha 1, coluna 2, eu só mudo o respectivo valor. Se eu quiser retornar toda a linha 1, então eu não especifico nada no campo das colunas e ele vai me retornar toda a linha 1. Se eu quiser retornar toda a coluna 1, eu simplesmente não especifico nada no campo das linhas e coloco para a coluna que eu quero. Beleza, então, deixa eu limpar aqui. O outro tipo de vetor são os arrays, que a gente quase não usa na prática. Eles são basicamente, você imagine isso como se fosse um vetor, certo? Só que em cada posição do vetor a gente vai ter uma matriz diferente.
Então a gente constrói esses arrays por meio dessa função array, certo? Aqui eu posso fazer melhor aqui. Eu vou botar x, vou criar um vetor x que vai de 1 até 200, certo? Então eu criei esse vetor x, ele tem 200 elementos. E aí, se eu for lá na documentação da função array, nós temos aqui que o primeiro argumento é o x, certo? É o vetor que eu vou transformar em array. E aí nós temos as dimensões. Quais são as dimensões que eu quero, certo? Aqui a gente pode colocar quantas dimensões a gente quiser, certo? Então no caso aqui eu estou criando um array de 4 posições, certo? Cada posição eu vou ter uma matriz de 5 linhas e 10 colunas. Então eu vou criar aqui, vocês vão ver como é que é a saída dele. Então é como se eu criasse um vetor de 4 posições. Na primeira posição eu tenho uma matriz de 50 elementos, na segunda uma outra matriz de 50 elementos, na terceira também e na quarta também. Então, de forma análoga ao que a gente faz para selecionar elementos na matriz, a gente faz a mesma coisa para os arrays. Então aqui como eu tenho linhas, colunas e a posição no array, eu tenho aqui linha, coluna e posição no array. Nesse caso aqui eu estou selecionando o elemento na primeira posição, que no caso aqui seria essa matriz aqui primeira, certo? Que vai de 1 até 50. Se eu quiser selecionar o primeiro elemento, deixa eu limpar aqui. Se eu quiser selecionar o primeiro elemento da primeira... Se eu quiser selecionar o elemento da primeira linha e da primeira coluna do primeiro elemento, eu faço primeira linha, primeira coluna e primeiro elemento, então ele vai me retornar 1, que é justamente o primeiro valor. Certo. Bom, agora a gente vai falar de um outro tipo de objeto, que é o tipo mais versátil de objeto do R, que são as listas. Então, as listas são objetos que comportam tipos diferentes nas suas posições. Então, você pode ter, em cada uma das posições de uma lista, você pode ter elementos que são de caractere, pode ter elementos que são de numérico, de inteiro, de lógico, pode ter uma outra lista, pode ter matrizes, pode ter arrays, então é um tipo de objeto bastante flexível que comporta qualquer coisa, na verdade. Então, vamos verificar aqui como é que a gente cria uma lista. Vou apagar aqui de novo. Aqui eu vou criar um vetor A, que é um vetor numérico. Vou criar uma matriz B, certo? De 200 elementos, 20 linhas, 10 colunas. Um vetor de caractere de elemento de tamanho 1, que é esse Goldgrain. E um vetor do tipo fator, certo? Tem 3 categorias, alto, baixo e médio. Eu posso criar uma lista, um objeto único, que contém todos esses outros vetores. Então, para criar uma lista, a gente usa a função list, e aí a gente passa todos os elementos que a gente quer adicionar a essa lista. Então, eu vou criar aqui a lista, certo? Aqui ls. Se você for aqui no RStudio, você pode clicar nele também. E aí ele vai mostrar, em cada uma das posições da lista, nós temos cada um dos objetos diferentes que nós adicionamos. Então, aqui na primeira posição, nós temos esse vetor A, que foi o vetor numérico. Na segunda posição, nós temos uma matriz. Na terceira posição, nós temos um vetor de caractere. E na quarta posição, nós temos um fator. Então, você consegue agregar objetos de diferentes tipos no mesmo objeto, certo? Então, quando a gente imprime aqui no console, vocês podem ver que vocês imaginem que o vetor do tipo lista, ele é como se você, na primeira posição, para você acessar o elemento da primeira posição, é como se você entrasse 2 níveis adentro, certo? Então, é como se você fizesse o seguinte.
para eu poder acessar o primeiro elemento, esse elemento aqui, 1, certo? Eu tenho que entrar na posição da lista, certo? Então, a minha lista tem 4 posições, então eu entro naquela posição. E quando eu entro naquela posição, eu encontro um vetor, que foi o vetor A que eu adicionei lá, né? E aí, para acessar o elemento daquele vetor, eu entro um nível a mais, certo? Então, são 2 colchetes. E aí, eu quero pegar, certo? O primeiro elemento. Então, aqui, eu estou entrando no primeiro elemento, que é esse aqui, certo? Primeiro elemento da minha lista. Então, eu retorno um vetor. E aí, eu pego, depois que eu retorno o vetor, eu pego o primeiro elemento daquela lista. Então, vai ser o número 1, que é esse primeiro elemento aqui. A gente não vai ver subset de listas, a gente não vai ver esse tipo de acesso, porque não é o escopo bem dessa disciplina. A gente vai estudar melhor os dataframes, que é o que a gente mais vai usar, certo? Mas é importante saber o que é uma lista, porque dataframes são tipos de lista. Uma outra forma da gente criar também vetor, qualquer tipo de vetor e qualquer tipo de lista, no caso, é usando essa função vector. É uma função bem genérica que a gente pode criar qualquer tipo de vetor. Então, aqui eu estou criando um vetor vazio de tamanho 5. Então, se eu rodar esse aqui, vocês podem ver que esse ls1 cria uma lista de 5 posições com valor nulo em cada uma dessas posições. É como se eu criasse uma lista vazia. Para que a gente quer isso? Que às vezes a gente precisa criar listas e depois a gente, com alguma operação, a gente vai preenchendo cada uma dessas posições na lista. Mas a gente não vai usar isso agora. Por exemplo, eu posso também criar o vetor x, novamente, por meio dessa função. E eu quero dizer que eu quero um vetor de inteiros de 10 posições. Então, x, aqui, x vai ser um vetor de inteiros de 10 posições. E é um vetor vazio porque eu não especifiquei nenhum valor, certo? Então, ele coloca 0 em todas as posições. Beleza, mas para que a gente vai querer, como eu falei, a gente vai ver listas justamente porque a gente precisa falar sobre data frames. E data frames nada mais é do que uma estrutura de dado que comporta, assim como as listas, diferentes tipos de vetores. Então, a ideia do data frame é que ele seja parecido com uma tabela normal, como uma tabela de texto que a gente trabalha no Excel, por exemplo. Os dataframes, qual é a diferença de um dataframe para uma lista? A diferença é que o dataframe, ele, em cada posição, imagine o dataframe como uma lista, e em cada posição dessa lista você vai ter vetores de mesmo tamanho. E aí, quando você organiza isso, você vai ver que a gente vai ter uma tabela onde cada coluna vai ser uma coluna de tipos diferentes. Pode ser colunas de tipos diferentes. Então, aqui eu vou exemplificar isso. Vou criar essas variáveis novamente. Number, letter e logical, certo? Vou criar esse SIC também. Então, numérico, caractere, lógico e inteiro. E aí eu vou criar um data frame só com essas 3 aqui que tem o mesmo tamanho, com a função data frame, certo? Então, aqui a gente passa os vetores. E aí cria esse data frame que eu estou chamando de DT. Deixa eu fazer melhor aqui, eu vou refazer isso aqui, vou tirar esses objetos, está muito crowdado aqui. Então eu vou recriar aqui number, letter, logical e sec e vou criar o meu objeto DT, que é o data frame. E aí, como eu falei, ele é uma lista porque eu consigo comportar elementos, vetores de tipos diferentes. Então, quando a gente visualiza aqui a estrutura do DT, você tem tipos diferentes para cada um das colunas. E eles são
todos têm o mesmo tamanho, né? Então, no caso aqui, todos têm o tamanho 5. Quando a gente vê aqui a classe de DT, é um data frame. E aí, uma coisa que que a gente vai fazer muito, como eu falei para vocês, as matrizes elas são acessadas dessa forma, né? Então, tem uma matriz M, por exemplo, eu consigo acessar o primeiro elemento usando essa notação, colchete. Aqui eu estou acessando a primeira linha e a primeira coluna, certo? O legal do data frame é que ele consegue se comportar como uma lista, mas também ele consegue se comportar como matriz, porque ele tem essa estrutura também bidimensional. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o elemento, digamos aqui, esse elemento Z, que está na segunda coluna, terceira linha. Então, para eu fazer isso, deixa eu deixar ele aberto aqui, eu simplesmente faço assim, DT, abro o colchete, terceira linha, segunda coluna. Então, ele me retorna o elemento Z. Então, o data frame ele tem essa flexibilidade de ter elementos e ter uma estrutura parecida com a matriz, o que facilita muito a manipulação dele. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é acessar os elementos como eu falei aqui, a gente está acessando, no caso, um elemento da matriz, uma célula da matriz, né, do data frame. Eu posso, por exemplo, pegar a coluna 2 inteira, se eu não especificar a minha linha, e eu especifico aqui a minha coluna. Então, aqui eu estou pegando a coluna 2. Uma outra forma de fazer isso é com essa notação aqui, DT cifrão, certo? Então, se eu digitar aqui DT e colocar cifrão, vocês vejam que o RStudio já te dá as opções de quais são as colunas desse data frame. E aqui eu vou escolher a segunda que é letter, e aí você consegue selecionar apenas uma coluna do data frame com essa notação. Ou com a notação de matriz, tanto faz, certo? Uma outra coisa que vocês estão vendo aqui que a gente está usando para a construção da matriz um vetor de caractere, certo? Por default, a gente pode como eu posso dizer, a gente pode determinar se esse vetor de caractere ele vai ser lido como fator ou não, certo? Então, por default, o data frame, por muito tempo, ele tinha essa notação de que sempre que a gente criar um data frame e tiver um vetor de caractere, ele vai transformar esse vetor de caractere em fator. Hoje, na versão mais recente do R, isso não é mais verdade. Então, ele já não faz essa transformação. Mas a gente pode setar se a gente quer transformar ou não com esse argumento aqui, que é o string as factors. Ou seja, você quer que as strings, ou seja, os caracteres, eles sejam transformados em fatores? Se sim, você bota true, se não, você bota false, certo? Então, no caso, a minha coluna letter vai continuar sendo uma coluna de caracteres se eu setar como false. E assim como como as matrizes, a gente tem, além do atributo de dimensão, a gente tem que os dataframes eles têm esse atributo aqui de names, certo? De classe e de row names, ou seja, os names aqui são os nomes das colunas, a classe, obviamente, é o dataframe, e os row names são os nomes das linhas, que são esses aqui, certo? Então aqui eu tenho o nome das linhas, isso aqui não faz parte do data frame em si, certo? Isso aqui é só um rótulo que a gente dá às linhas. E esse aqui são os nomes das colunas. Esse aqui não faz parte também dos elementos da matriz. E aí a gente pode ter esses elementos por meio da função callNames, certo? Essa função ela funciona não só para data frames, mas também para matrizes. E aí se eu rodar
essa linha eu vou ter os nomes das colunas do meu data frame, e aqui eu vou ter os nomes das minhas linhas. E aqui, como eu falei, a gente consegue acessar os elementos do data frame da mesma forma que a gente faz com as matrizes, certo?